Salve galera do xadrez, e vamos continuar aqui as partidas, né? E hoje vamos jogar novamente contra outro jogador da Índia, 727 pontos de rating. E simplesmente o jogador faz E4, eu faço o peão D5, né? Fazendo a defesa escandinávia. Inclusive vocês que estão começando no xadrez, recomendo muito a defesa escandinávia. Por que a Escandinávia? Bom, basicamente a Escandinávia ela é muito boa para táticos, né? Ela vai te dar muitos lances de tática. E isso é bom para você treinar táticos. Você treinar os lances, né? Se você estiver estudando um pouquinho de tática diariamente, como aquilo que eu sempre recomendo, meia hora de tática por dia, 20 exercícios de tática, a defesa escandinava de negras, né, com as peças negras, você vai ter essa vantagem, vamos dizer assim, de jogar e poder treinar os táticos, né? Porque a escandinava ela dá muito tático no jogo, certo? Bom, beleza. Aqui o jogador faz o avanço, que é peão E5, e aqui eu jogo cavalo em C6, atacando o peão dele de E5, aqui ele joga D4 e aqui eu faço o peão G6 com a ideia de fazer o fianqueto. O jogador joga bispo dele em B5 e agora eu jogo o meu bispo em G7. Nessa posição ele captura meu cavalo em C6 e eu capturo com o peão de B. Bom, aqui ele joga C3 e eu faço meu peão E6 aqui na posição, né, protegendo todo o meu triângulo aqui fudido, que é um triângulo muito forte. O jogador joga cavalo F3 e agora eu jogo cavalo E2, E7 quer dizer. Bom, aqui ele joga bispo dele em G5 e eu faço pequeno roque. O jogador captura meu cavalo e agora eu tomo com a minha dama. Beleza, nesta posição o jogador joga cavalo D2 e eu subo meu peão central. Agora é muito interessante essa parte aqui, né? Porque muitos jogadores não entendem muito essa parte dos peões, né? Então, vocês que estão jogando xadrez, se vocês perceberem que seus peões estão muito fechados, o jogo tá muito encaroçado, tá ruim, e detalhe, você tá com o par de bispos, né, na posição, e o jogador com cavalos, é muito bom você abrir o centro, né? Entrega peão, às vezes vale até a pena você entregar um ou dois peões para você deixar os bispos livres no jogo, né? Que aí você vai ter uma grande vantagem no tabuleiro, né? Bom, aqui eu resolvo fazer um C5, né? Para tentar abrir a posição. O jogador joga cavalo e aqui eu cometo um erro mó besta. Um erro besta, acho que porque eu tava jogando bem rápido, né? Nem pensei direito, fiz um bispo aqui com a ideia de tentar travar o roque dele, que não é ruim, se parar pra pensar essa minha ideia, porém a execução foi errada, né? Que eu entreguei um peão ali de graça. Não era pra ter feito isso, era pra ter tomado aquele peão ali. Mas beleza, aqui, e aí me ferrou porque eu ainda tive que tirar meu bispo daqui, né? Foi horrível isso aqui. Aí eu tirei, ele jogou peão aqui, eu recuei pra ver se ele trocava aqui, né? Falei, não, troca aí que esse cavalo aí tá muito forte, né? Esse cavalo é imparável, né? Esse cavalo agora, né? E aí o jogador, por ter um rate mais baixo, acaba trocando. Mas se o jogador fosse bem mais forte, um jogador de 1400, 1500, talvez não trocasse. Aí eu já não tenho certeza, né? Mas daí ele acabou trocando, e aí uma grande vantagem pra mim, né? E eu aproveitei essa vantagem, obviamente, né? E fui jogando no tabuleiro. Bom, o jogador agora faz um B4 aqui pra tentar avançar lá da dama dele, né? Porém não fez o roque, avançou um G4 todo estranho aqui, entende? É complicado. E aqui eu solto meus peões, faço os meus lances aqui. Bom, aqui o jogador, né, tá avançando pela lá da dama dele, né, porém aqui é aquele lance de um jogador que ainda não tem muita experiência, não sabe o que tá fazendo no tabuleiro, acaba cometendo esses erros, né, que eu considero que seja erros não muito bons, né, fazer um G4 aqui todo estranho, avançar lá da dama com o rei totalmente no centro, então é complicado, certo? Aquilo que eu falo pra vocês que estão começando, né, libera as peças média, bispo, cavalo e depois faça o roque o mais rápido possível, você que está iniciando o xadrez, certo? Bom, aqui o jogador avança o peão para B5, eu faço meu peão F6 e o jogador faz pequeno roque. Inclusive aqui esse F6 aqui é só para quebrar linhas, para tentar liberar minhas peças, jogar, fazer alguma coisa, certo? Bom, aqui eu subo o peão e o jogador joga simplesmente cavalo dele ali entregando, né, ali o peãozinho. Ele não captura com a dama, né, que o certo dele era capturar aqui o meu peão de volta, né? Ele sobe H3, eu tomo H3 também. E aqui o jogador sobe peãozinho, né? E aqui eu jogo minha torre, né? Já com a ideia de manter forças de jogo aqui, né? Pra vocês verem como o nível aqui dos jogadores eles não são muito alto. Então você que tá nesse nível aqui, entendam que a ideia é você errar menos e ser vamos dizer assim, você esperar o cara errar primeiro. Você tem que errar depois que ele errar. Se for pra você errar, tem que errar depois que ele errar, entendeu? Que aí já vai fazer uma grande diferença no seu jogo. Bom, aqui ele joga a dama de E2 e agora eu capturo o cavalo dele inteiro, né, aqui na posição. O jogador sobe torre dele em F2 e aqui eu jogo minha dama em E7. Ele sobe a torre, joga a torre dele em H2 e aqui eu jogo a minha dama dando cheque nessa posição aqui. Inclusive, por que eu falo para estudar muito tático? Os jogadores que estão nesse rating, nessa faixa de rating. Estuda tático porque, cara, é nesse momento que você
tem que entender de como dar um checkmate no adversário, entende? Como botar pressão. Por exemplo, aqui, o rei dele recua. Tem que sair do cheque, tem que fazer alguma coisa. Eu já jogo minha torre, ele joga a torre dele atacando a minha dama. Ali eu já tiro a minha dama, já ameaçando ataques aqui, ameaçando a torre dele aqui, que foi o que aconteceu, né? Onde ele joga a torre dele e captura em H3 meu peão. Eu simplesmente capturo a torre dele de graça. E aqui ele joga a torre dele tomando. Agora sim, por exemplo, você que tem 600, 700 de rating, você tem que ter a noção de que você pode tomar essa torre muito rápido, assim, ó. Isso é um tático. Isso é um tático do seu nível de jogo, entendeu? Você vê esses lances assim, cravações e tudo mais. É dessa forma que você evolui nesse nível de jogo. É quando você conseguir enxergar lances como esse, na ponta da visão. O cara fez o lance, já posso tomar aqui de boa porque já tá, ó, cravadão. Tá tranquilinho ali a posição, entendeu? Então é assim que você vai evoluir nesse nível de jogo, certo? Bom, aqui ele tira o rei dele. Eu dou cheque novamente, ele recua o rei dele. E aqui, cheque com a minha torre, já bloqueando ainda mais. Ele joga o rei dele naquela posição. Eu cravo a dama dele aqui. Outro lance tático, que é muito importante novamente, né? Você ter essas visões. E aqui ele joga na posição, toma a dama dele, obviamente. E aqui primeiro cheque, já para não deixar ele recuar para trás, né? Nem para cá, ele pode recuar aqui, mas já leva mate logo na sequência se ele fizer isso. E cheque, tira e cheque mate nesta posição, exatamente. E a ideia aqui do tático também tem muito a ver com checkmates, né? Já que quando você for estudar táticos, lá eles vão estar sempre jogando um mate ou outro para você fazer, né? E isso é muito bom, para você conseguir dar checkmate no rei adversário. E sempre ter essas táticazinhas, né, fincadas na sua cabeça. Bom, esse aqui foi o vídeo. Vamos para o próximo. Agradeço, dá aquele like para fortalecer. E semana que vem já, garantido, vou começar a lançar 2 vídeos desse aqui por dia. Vai ser, acho que 10h30 da manhã. E o outro às 6 da tarde, alguma coisa assim. Aí eu vou lançar 2 vídeos por dia. Tamo junto e agradeço.